Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Salmo 18, verso 3. Invoco o Senhor Jeová, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Verso 6. Na minha angústia invoquei o Senhor Jeová, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Verso 13. Trovejou então o Senhor Jeová nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Verso 16 ao 19. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor Jeová me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Aleluia. Domingo 4 de fevereiro, o guerreiro majestoso. Deus é retratado como um guerreiro majestoso, poderoso, que está sempre pronto para salvar. É uma metáfora poderosa sobre Deus no Antigo Testamento e algumas vezes no Novo Testamento, como por exemplo lá em Apocalipse, retratando a vinda do Senhor Jesus montado num cavalo branco, com as descrições de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje, essa expressão, por conta de uma cultura que vivemos, que querem apenas o amor, a misericórdia, a tal da inclusão, eles acham que a conotação de Deus, como é relatado no Antigo Testamento, o Senhor Jeová dos Exércitos, não seria uma representação comum ao caráter de Deus, mas muito pelo contrário, é uma representação comum do caráter de Deus, daquele que está preocupado com as injustiças que são cometidas no meio do seu povo, na terra em que vivemos, E esses hinos, esses salmos, eles louvam ao Senhor exatamente por isso, por seu incrível poder sobre as forças malignas, e o retratam como um guerreiro, um majestoso, e destaca a severidade e a urgência da resposta divina aos clamores e sofrimentos de seu povo. Davi, é interessante também que Davi, ele mesmo sendo um homem de guerra, um homem habilidoso, mas ele não tomava para si o crédito. Ele, por seus sucessos e triunfos, ele louvava o Senhor. Ele sabia que a vitória não vinha dele, por mais bem preparado que ele estivesse. E como ele mesmo diz em alguns salmos, que o Senhor preparava as suas mãos para a batalha, mas ele colocou todo o mérito em Deus. Este é um homem segundo o coração de Deus, que não se louva a si mesmo, que não se exalta, mas reconhece a Deus, e unicamente a Deus ele dá glória, ele louva, dá honra, porque ele também, além de ser um guerreiro, ele tinha um papel, ele era um músico bastante habilidoso e louvava ao Senhor, como a lição ensina, como seu único libertador e sustentador do seu povo. O louvor e a oração eram as fontes, ensina aqui a lição de Davi, mais poderosa do que qualquer arma. Somente em Deus se deve confiar, somente a Ele se deve adorar. E o Salmo 18 em especial, a lição ainda manda ler o Salmo 76, alguns versos, e o Salmo 144, mas o Salmo 18 em especial, ele destaca, dos versos 6 a 8, o guerreiro divino que está em seu castelo, ou seja, seu templo celestial. O salmista diz que clamou a Deus, ele do seu templo o ouviu, ou seja, e também que esse guerreiro divino, ele reage com furor em defesa de seu servo. Verso 8, das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Dos versos 9 ao 12 temos a descrição de Deus, esse guerreiro divino que cavalga em uma magnífica demonstração de poder. Dos versos 13 ao 15 temos o destaque acerca de um ataque armado feito pelo guerreiro, pelo próprio Deus, junto com suas terríveis munições.
granizo, fogo, flechas e relâmpagos. Um poderoso soldado que, furioso com a injustiça e a opressão, luta bravamente com justiça em favor de seu servo fiel. E dos versos 16 ao 19 que a gente leu, temos a descrição da libertação do servo, né? O guerreiro o resgata, emancipa, o sustenta, o leva a um lugar espaçoso, ou seja, lhe deu libertação. Essa compreensão do caráter de Deus é capaz de transformar o mundo e a igreja. Quão bom seria se o mundo realmente fosse convertido a Deus. E as pessoas que estão oprimidas e são perseguidas podem descansar na certeza de que Deus está lutando por elas e, assim como Davi, louvar a Deus com hinos de verdade, hinos que o exaltam. Não esses hinos aí que são cantados na mídia gospel, dizendo que Deus ainda realiza sonhos, dizendo que você tem raiz, né, que você é um grande adorador, porque mesmo no sofrimento a sua raiz cresceu e etc. Hinos egocêntricos que você não vê nenhum louvor ao nosso Deus, né? Diferentemente do livro dos Salmos, que sempre está voltado para Deus e sempre o louva pelo que Deus é. Maravilhoso, defensor, Deus tremendo e todo-poderoso, grandioso em seus feitos. Que Deus seja louvado na minha e na tua vida. E amanhã, segunda-feira, veremos justiça para os oprimidos. Que Deus seja louvado. Amém.